Salve, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente, vamos falar de política. Mas antes, um grande abraço ao padre Reginaldo Manzotti e ao pessoal aqui do programa Evangelizar. Muito bom, é uma responsabilidade dar prosseguimento aqui. Então seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília. É um dia bastante polêmico, hoje de novo o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, explicou ali as medidas que o partido adotou e foi ao Tribunal Superior Eleitoral para anular parte importante das urnas eletrônicas, 40%. Isto poderia levar a uma repetição das eleições. Só que o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, dobrou a aposta e decidiu, além de negar o pedido do PL, impor uma multa pesada de quase 30 milhões de reais, litigância de má-fé. É quando alguém entra de má-fé na justiça sabendo que não tem razão. É uma disputa pesada. Hoje, Valdemar Costa Neto disse que não pretendia repetir a eleição e nem queria fazer grandes mudanças, mas apresentou o pedido, né? Pois é, esse é o debate político de hoje por aqui. Nós, no Frente a Frente, estamos com o deputado João Roma, ele é do PL da Bahia. Deputado, muito boa noite, obrigado por vir aqui ter essa conversa nessa mesa redonda. Boa noite. Eu que agradeço, você, a Denise, e estarmos conversando aqui sobre o futuro do Brasil. É incerto, né, deputado? Que, sem dúvida nenhuma, começam a abalar as instituições da nossa República, temas muito importantes, mas que deixa todos nós apreensivos, pois decisões como essa de hoje não contribuem para pacificar o nosso Brasil. Pois é, vamos falar desse assunto e de outros, né? Nessa mesa redonda aqui importante, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg, que voltou dos Estados Unidos e sem sotaque, né, Denise? Pois é, né, Zé Maria? Boa noite para você. Boa noite, deputado. Um prazer receber o senhor aqui. Boa noite para você, telespectador da Rede Vida. E olha, a gente achou que não ia morrer de tédio apenas durante o período eleitoral, mas nós também não morreremos de tédio nesta transição. E para falar desses e outros assuntos, nós recebemos aqui João Roma, que já foi, inclusive, ministro da Cidadania, ele que criou o Auxílio Brasil, o programa que substituiu o Bolsa Família, e que agora o Congresso precisa começar a analisar a PEC da transição, que sequer foi apresentada ainda, e então vamos tentar saber dele aqui como é que está essa discussão no parlamento, o que vai fazer o PL, que é o maior partido da casa, e o partido do presidente Jair Bolsonaro. Muito boa noite, deputado. E já fica a pergunta, o que o PL vai fazer com a PEC da transição? Pretende apoiar, não vai apoiar? Primeiro é preciso ver o texto da PEC. Até então, nenhuma PEC foi apresentada. Se fala muito, mas com pouca concretude. E o que se vê são falas soltas, né, de alguns líderes, mas não se vê nada concretizado. E essas falas também vêm desprovidas de uma responsabilidade fiscal. Isso que deixa o mercado cada vez mais instável, gerando consequências para a economia brasileira. É preciso, portanto, ter muita responsabilidade nesse momento. Então, acho que deve-se buscar, num momento como esse, temas que sejam convergentes e não simplesmente se dar um cheque em branco, né, para atuar, né, enquanto governo como se no palanque estivesse, que é o que está se percebendo no momento, né, querendo simplesmente abrir, né, um espaço para sair se deleitando, né, dentro das atividades governamentais. Então, existem pontos que são consensuais, como, por exemplo, a permanência do valor de R$600 no Auxílio Brasil. Ou seja, esses recursos, sendo PEC, sendo medida provisória, sendo dentro do orçamento, vai se buscar. São pontos que são convergentes, não é? Pois até mesmo na implantação do Auxílio Brasil e nas políticas que nós encaminhamos, nós sempre falamos que isso não era uma política de governo, mas sim a conquista da sociedade. Eu acho que de todos que observam isso, vê com clareza a convergência
né, da importância de um programa como esse. Mas uma coisa é atuar em cima de um ponto específico, viabilizando, portanto, um programa social relevante, e outra coisa é você simplesmente, abrir, né, o espaço fiscal para que o governo saia desenvolvendo a atividade que seja. O governo precisa agir com transparência e demonstrar com clareza suas contas. Tem um embate político aí sobre essa PEC. Eu desconfio mesmo que a ideia do governo de transição é incluir ali várias outras medidas, né? Eles estão dizendo que o orçamento está muito apertado na área de educação e de saúde. A ideia é receber um cheque em branco maior. Mas há um embate político nesse momento? Já começou? Isso é muito ruim, Zé Maria, quando as pessoas começam a falar, como eu disse, de forma solta, né, e abrindo essa possibilidade. Então, a própria discussão sobre esse tema, sem algo com muita clareza, né, para a sociedade, isso faz com que o mercado comece a reagir, e não se pode tratar o mercado com deboche, porque ninguém controla o mercado. Ele é o somatório de muitas opiniões, né, sobre justamente essas percepções sobre o futuro das ações governamentais. E logo, né, nesse momento, você não está percebendo nenhuma clareza, muito menos nenhuma responsabilidade fiscal. O perfil do novo governo é mesmo de acordo. O PT não tem força para impor um governo. Olha, o parlamento, né, tem uma voz muito marcante. Eu acho que hoje esse parlamento carece, sim, né, de uma busca de uma interlocução, né, que dê o espaço ao parlamento. O parlamento não pode ficar num plano secundário. Isso que está acontecendo, inclusive, no judiciário brasileiro é, por si só, já uma afronta ao parlamento. Então, eu acho que... Você se refere a essa multa? Não só essa multa, tudo que tem ocorrido nesses últimos tempos, né, no Brasil, e na postura, né, nesse quesito de ativismo judicial, né, no papel de alguns agentes do judiciário. Sabemos que existem grandes nomes no judiciário brasileiro, mas alguns não têm, né, atuado de forma a proteger a nossa Constituição. E isso é muito danoso para as instituições. Então, o parlamento atual, ele não pode se submeter, né, a um enfraquecimento, pois isso perde o Brasil. E, da mesma forma, né, dentro das políticas públicas que forem levadas, como a apreciação de uma PEC, por exemplo, o parlamento precisa estar numa posição de protagonismo num papel como esse. Isso que a gente precisa levar em consideração. Eles estão discutindo agora quem tem sido ali o interlocutor do governo de transição para esta PEC é o relator geral do orçamento, o senador Marcelo Castro, ele que é do MDB do Piauí. Só essa interlocução basta? É preciso abrir mais esse leque? Botar quem? Os líderes dos partidos ou os presidentes de todos os partidos, incluindo aí aqueles que são mais aliados ao governo do presidente Jair Bolsonaro? Quando o senhor fala em interlocução, a que o senhor se refere? Quem que tem que entrar nessa conversa? O novo ministro da Fazenda já? Não, primeiro, o responsável pela transição. Mas antes de personagens, nós precisamos ter uma clareza de postura. Então, o que eu acho que pesa mais nesse momento e pode abalar negativamente o nosso Brasil é justamente essa falta de clareza sobre o que é que se quer mexer. E isso deixa o mercado inseguro, isso gera inflação mais alta, isso mexe na Bolsa, isso mexe na cotação do dólar e, na ponta, isso interfere justamente nos mais pobres. Então, quando nós chegamos no Ministério da Cidadania, inflação, né? Eu comentava muito que a área social e a área econômica eram duas faces da mesma moeda. E que, portanto, não adiantava você pesar muito a mão de um lado, gerando desequilíbrio de um outro, pois a consequência é justamente essa, você prejudicar mais, inclusive, a população em situação de vulnerabilidade. Então, é fundamental que nessas tratativas exista transparência, né, toda clareza nesse passo a passo e que se demonstre realmente quais são os propósitos, pois, no final, o analista, né, ele vai querer saber exatamente qual o tamanho. Se isso tem uma medida, como nós fizemos em alguns quesitos
como foi a PEC que viabilizou o pagamento do auxílio emergencial. Então, havia lá um limite financeiro, um limite orçamentário para aquele programa específico. Então, você simplesmente dá um cheque em branco sem colocar a limitação, isso tem efeitos catastróficos no mercado. Líder, há um debate muito forte no grupo de transição sobre o orçamento, dizendo que o orçamento está engessado, há dificuldades em investimentos. Isso sempre existiu, dificuldade de investimentos, né? Mas o que há de novo nesse orçamento que dizem os integrantes da transição que está difícil de pagar, inclusive, ônibus escolar, merenda e dados assim. O senhor participou da elaboração desse orçamento? Sim, eu acho que cada um que observa o orçamento tem que saber justamente as limitações do governo. Não se pode simplesmente você estar querendo atuar em diversas frentes, né? Quando se coloca mais recursos num lado, falta no outro. Então, é preciso se debruçar realmente sobre essas limitações. Então, governar é fazer escolhas, não é? Esse governo que eu participei é um governo que teve muita responsabilidade fiscal. Um governo que buscou justamente agir dentro de suas limitações. E isso trouxe consequências positivas. O Brasil foi destaque na área econômica perante muitos outros países, inclusive países muito mais ricos do que o Brasil. Os Estados Unidos estavam enfrentando recentemente a maior inflação dos últimos 40 anos. E o Brasil vivendo deflação, diferente de Inglaterra, Itália, França, Alemanha, que estava tendo até desabastecimento no supermercado. Isso é consequência de uma política econômica responsável, ajustada. Existem outros caminhos, outras políticas públicas, outras formas de atuar. Mas isso traz, né, consequências. Né? Agora, o mercado analisa essas consequências e esses passos. Por que não colocou, então, esses R$600 para 2023 logo no orçamento que foi enviado para o Congresso em agosto? Por que isso não foi incluído logo no orçamento, então? Porque no momento da elaboração da PEC, esse plus, né, dos 400, do mínimo de R$400 para R$600, ficou estipulado como transitório, assim como outras políticas públicas, como foi o auxílio para os caminhoneiros, para os taxistas. Então, isso tinha o quê? Era uma resposta para um momento de crise que o Brasil estava vivendo. Assim como quando se gerou o mínimo de R$400 no Auxílio Brasil. E mesmo sem estar mesmo sem estar na peça orçamentária, nós conseguimos tornar ele permanente numa medida provisória do presidente Bolsonaro, que inclusive eu relatei logo que saí do Ministério da Cidadania, pois na PEC aprovada, a PEC dos precatórios, Denise, que nós tratamos inclusive aqui no programa, que foi aprovada em dezembro do ano passado, ficou lá estabelecido que programas sociais podem perdurar, não é? Indo além, inclusive, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da LDO. Da mesma maneira, isso pode ser aplicado para o valor de R$600 mínimo no Auxílio Brasil. Então, não era, portanto, necessário a inserção desse valor dentro da LDO. Mas isso é um dos pontos convergentes. E sobre isso se pode tratar, porque estamos falando de uma bandeira que é abraçada por todos, independente se é de esquerda ou de direita, todos sabem da importância. Mas não foi um erro, né, deixar 400 a partir de janeiro no Auxílio Brasil? Não, ele já estava permanente. Não é? R$400? Não. Quando nós criamos o Auxílio Brasil, nós criamos um mecanismo que gerasse um mínimo de R$400. Isso. No momento que nós criamos isso, que foi em dezembro do ano passado, né, era, portanto, transitório. Não poderia, naquele momento, por medida provisória, o presidente não podia fazer isso, pois recairia, portanto, em responsabilidade. Por ter um novo governo a partir de janeiro. Porque se tornaria uma despesa permanente, então aí... Para outro governo. Com a aprovação da PEC dos precatórios, implantou-se um mecanismo que autoriza a permanência de programa social independente da Lei de Responsabilidade Fiscal e da LDO. Com base nisso, nós conseguimos aprovar a medida provisória em abril desse ano, que tornou o mínimo de R$400 permanente no Auxílio Brasil. No mesmo mecanismo, nós podemos fazer em relação aos R$600. Ou seja, então agora Portanto, isso mostra que não seria necessário a inserção do valor dos 200 a mais para viabilizar os R$600 mínimo do Auxílio Brasil. E é isso mesmo que eles estão falando?
140 bilhões de reais, é esse custo mesmo? Isso é um custo flutuante, pois depende da quantidade de contemplados. Nós chegamos pessoas, no maior número de contemplados do Auxílio Brasil da história. O Bolsa Família chegou a 14 milhões de beneficiários, né? E o Auxílio Brasil hoje já vai com mais de 20 milhões de famílias contempladas. Então, em cima desse número, esse número inclusive oscila, né? Porque pelas condicionantes tem famílias inclusive que recebem mais de R$600, né? Dependendo da composição familiar e dos programas que são recebidos, que é uma outra informação relevante, Zé Maria, pois a equipe de transição foi dizer que o Auxílio Brasil não levava mais em conta as condicionantes. E isso não é verdade, ele leva em si em consideração as condicionantes, além de integrar outros programas. Portanto, mudar de nome, né, voltar para o nome Bolsa Família, né, significa uma outra legislação. Separar. Porque o Auxílio Brasil vai ter que ter uma nova lei, não foi, né, meramente uma mudança de nome por questão de um selo, mas ele passou a ser um novo programa, ele foi um aperfeiçoamento do programa Bolsa Família. Resta saber se eles querem retroceder para o programa anterior, certo? Ou se querem meramente colocar uma mudança legal para mudança de nome, para manutenção de uma marca ou de uma narrativa da esquerda. Agora, em relação àqueles 150 que eles querem dar a mais para quem tem crianças até 6 anos na família, isso é possível? Isso também está dentro dessa questão consensual? Ou essa questão aí o governo vai ter que fazer as contas e ver no passado? No Auxílio Brasil, a previsão, né, do benefício, né, para crianças dentro de uma faixa etária dentro do Auxílio Brasil. Isso, portanto, já é contemplado no programa. Agora, o que querem dar a mais, né, isso, portanto, tem que tratar em legislação e aí iria exigir também novos recursos para o programa. Okay. Cabe, portanto, o debate no parlamento para o convencimento, se é o caso, né, pois, como eu disse, não adianta você avançar tanto numa dose que gere efeitos econômicos e, por consequência, você vai prejudicar os mais pobres. Né, e acabe tendo aí dificuldades financeiras que não dê nem para pagar os programas que já existem hoje. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a permanecer aqui com a gente, que voltamos em 2 minutinhos para o segundo bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o deputado João Roma, do PL da Bahia, ele que foi ministro da Cidadania do governo do presidente Jair Bolsonaro. Voltamos em 2 minutos.